Imagine isso! Você está assistindo a um vulcão entrar em erupção, o que por si só é uma visão assustadora. Mas de repente você percebe flashes luminosos sinistros iluminando o céu sobre o vulcão. Isso deixa a situação ainda mais assustadora. Uma possível causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas de cinzas se esfregam umas nas outras não muito acima do solo. A outra fonte de raios vulcânicos está bem acima da superfície, perto da estratosfera, onde cristais de gelo em movimento caótico libertam raios poderosos. O Salar de Uyuni parece um espelho enorme, mas na verdade é uma salina de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Fica localizado na Bolívia, o país com maior altitude da América do Sul. Este espelho natural é um remanescente de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que possa parecer plano, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem alguns pequenos padrões que são todos de menos de 2,5 centímetros. O lugar está tão cheio que tem cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos próximos transbordam com uma pequena camada de água que atua como espelho do céu. Muitos moradores locais extraem sal e lítio de lá. Não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo quando visitar o local. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo memorável. O que parecem discos voadores congelados são, de fato, bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos do norte, como o Lago Abraham, em Alberta, no Canadá, essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias. Essas bactérias, mais tarde, excretam gás metano. Uau, tô sentindo o cheiro daqui! No final de março de 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento tão bonito quanto assustador. Esquiadores deslizaram por pistas de esqui de coloração tangerina sob o céu vermelho. Intrigadas e animadas, as pessoas descreveram essa experiência como caminhar em Marte ou esquiar por dunas de areia. Mas por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação muito simples. Quem formou essa paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que atingiu o deserto do Saara. Esta tempestade trouxe poeira, areia e partículas de pólen que coloriram a neve de laranja. Não é um fenômeno natural único. Meteorologistas dizem que a neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada 5 anos. A propósito, não coma neve laranja. De 20 a 21 de fevereiro de 2018, o Nordeste dos Estados Unidos experimentou um dos eventos climáticos mais extraordinários dos últimos tempos. E foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, que é inverno lá. Na verdade, foi a onda de calor de inverno mais impressionante desde que os registros meteorológicos oficiais começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas tiraram seus casacos depois que a temperatura subiu para impressionantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, pessoas confusas colocavam sandálias quando viam a temperatura externa, 27 graus Celsius. O mesmo acontecia em Harrisburg, Pensilvânia, onde a temperatura atingiu 28 graus, e em Wells, Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus. Cerca de 11 mil anos atrás, na atual Turquia, sem cidades ou ferramentas de metal, alguns artesãos incrivelmente habilidosos construíram Göbekli Tepe. Como eles conseguiram lascar e levantar blocos de calcário 3 vezes mais pesados que um Tiranossauro Rex e também o que eles simbolizam, ainda é desconhecido. Uou! Um fato alucinante sobre a Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos, é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Este pedaço de pedra surgiu em meio às planícies ondulantes de Wyoming, sem nada parecido por quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia, de repente, ter dado à luz algo tão alto? Existem diversas teorias, mas ninguém tem a resposta ainda.
O Parque Nacional dos Lagos da Croácia é uma grande atração turística e patrimônio mundial com muitos animais e plantas únicos. Parece um filme épico ambientado com infinitas cachoeiras fluindo de todas as direções e dos lagos claros ao redor. Em meados da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Yonaguni, na costa do Japão. Os cientistas acreditam que esta coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguem decidir se é natural ou se foi feita pelo homem. Caso seja uma cidade antiga, o novo mistério é: que civilização perdida a construiu e como ela chegou ao fundo do mar? A forma e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de alguns humanos. Elas foram criadas por intensas erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos porque a calçada dos gigantes na Irlanda é moldada dessa maneira tão estranha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de solo de uma encosta e preencher os contornos com giz. O pintor fugiu com o dinheiro, então o fazendeiro teve que pagar uma segunda vez para terminar o Cavalo Branco de Alton Barnes. A Cascata Negra, na Islândia, recebeu seu nome das colunas de lava escura ao seu redor. A base da cascata tem rochas afiadas. A estrutura foi a inspiração para a arquitetura islandesa, vista em alguns de seus famosos edifícios. Você pode ver lã de gelo na floresta em uma noite úmida de inverno. Assemelhando-se a algodão doce ou a uma peruca de cabelo branco, cristais de gelo incomuns crescem em madeira podre. Infelizmente, essa beleza derrete assim que o sol nasce. Só recentemente, os cientistas descobriram o que cria a lã de gelo. Todo esse tempo foi... Você está pronto? Fungo. Sim, permite que o gelo forme fios super finos e os ajuda a tomar essa forma durante toda a noite. Quando esse tipo específico de fungo não está presente, em vez de fios de lã frágeis, o gelo forma uma estrutura semelhante a uma crosta. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bom, agora sim. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, Texas. O superpoderoso incêndio Mallard não apenas criou uma enorme nuvem densa no alto. Seu calor também causou uma violenta tempestade que mais tarde despejou muitas pedras de granizo do tamanho de uma moeda de 25 centavos a uma distância de 96 quilômetros, no condado de Wheeler, Texas. Carhenge é o monumento mais estranho do Nebraska. Seu autor estudou o verdadeiro Stonehenge e criou sua própria versão a partir de carros antigos como uma homenagem a seu pai. Alguns carros ficam como monólitos, outros estão conectados formando arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra cópia do Stonehenge foi encontrado no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de pedras em círculo e esculturas de um mastodonte. Esta besta deixou de existir há mais de 10 mil anos, então a escultura tem que ser mais antiga do que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-la. A Baía de Hudson, no Canadá, é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Mesmo os céticos não têm como contestar essa informação, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, digamos, na Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005% ou 1/200º de 1%. Você não será capaz de sentir isso, mesmo que se esforce ao máximo, mas ainda está lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. Em algum momento no futuro, no entanto, a gravidade também voltará ao normal nesta área. Em 2010, peixes fossilizados foram descobertos 400 quilômetros a oeste do Rio Nilo, onde o deserto do Saara estava mais árido do que nunca. Essa descoberta casual levou os cientistas a acreditar que poderia ter havido um mar onde o Saara está agora. Sendo assim, eles realizaram um levantamento geológico da área que produziu resultados inesperados. Foram encontradas evidências de algo enorme sob as areias, e não fazia parte de nenhum mar.
Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos GPS em terra. E, mais tarde, quando todos os dados terrestres foram coletados, os cientistas analisaram a área a partir de um satélite. A vista era surpreendente. Descobriu-se que havia uma enorme bacia sob o deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, antigos assentamentos humanos haviam sido encontrados anteriormente. E agora, os pesquisadores finalmente tinham a resposta sobre por que escolheram esses pontos para viver. Existia um lago de proporções impressionantes. Mais de 108 quilômetros quadrados de água doce no total. Cerca de metade do tamanho do Lago Michigan. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8 mil dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul.
leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa rocha do equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores.
Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos, mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia,
As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá. Os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A Chaleira do Diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau!